Você sabia que o açúcar ele não afeta apenas o seu corpo, mas também a sua mente? Hoje nós vamos falar sobre como que o consumo de açúcar ele pode impactar diretamente a sua saúde mental, influenciando desde o seu humor até o risco de desenvolver condições como depressão e ansiedade, que são duas doenças que estão em alta nos nossos dias. Então, fique comigo até o final para descobrir formas de equilibrar o consumo de açúcar e cuidar do seu bem-estar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar aqui o seu comentário. Você acha que está consumindo mais açúcar do que deveria? Vamos descobrir? O açúcar ele está presente em muitos alimentos que consumimos diretamente, e não só os doces. Existem dois tipos principais de açúcar, que são os açúcares naturais, que é encontrados em frutas e nos laticínios, e açúcar adicionado, que é presente em alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, bolos e biscoitos. O problema está no excesso de açúcar adicionado, que podem causar picos e quedas nos seus níveis de energia, afetando assim diretamente o seu cérebro e também o seu humor. Pense no açúcar como uma fogueira. Quando usamos aqueles gravetos finos, o fogo ele é intenso, mas logo muito rápido ele se apaga. O mesmo acontece com a energia e o humor. Você tem um pico e logo depois sente aquele cansaço ou irritação. E como é que esse açúcar ele afeta o seu cérebro? O consumo excessivo de açúcar pode levar a um desequilíbrio químico no seu cérebro. Quando comemos algo muito doce, há um aumento na liberação de dopamina, que é aquele neurotransmissor responsável pelo aquele prazer. Mas o problema é que isso ele cria aquele ciclo viciante. Quanto mais açúcar você vai consumir, mais o seu cérebro vai precisar para sentir esse mesmo prazer, que pode levar à compulsão e ao mau humor quando você não consome esse determinado alimento que é rico em açúcar adicionado. Então você pode imaginar aí o seu cérebro como um balde de água. O açúcar ele é como uma torneira aberta que enche o balde rapidamente, mas logo ele começa a vazar, deixando assim o balde vazio. O açúcar ele impacta diretamente a ansiedade e a depressão. Alguns estudos mostram que pessoas que consomem grandes quantidades de açúcar têm o maior risco de desenvolver essas duas doenças, a ansiedade e a depressão. Isso acontece porque o açúcar ele causa inflamação no corpo, que também afeta o seu cérebro. Ele pode interferir no equilíbrio de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, responsáveis pelo humor e pelo bem-estar. Então pense no açúcar como um intruso no seu cérebro. Ele entra, cria um caos, deixando você mais vulnerável a emoções negativas e menos capaz de lidar com o estresse. Uma dica que você pode fazer é reduzir o consumo de açúcar refinado aos poucos. Comece substituindo refrigerantes por sucos naturais ou água com frutas. E qual é o impacto no sono e na concentração? O açúcar ele pode afetar o seu sono, essencialmente também para a sua saúde mental. O consumo de açúcar à noite pode dificultar o relaxamento do corpo e causar insônia. Além disso, os picos de energia seguidos de quedas dificultam na sua concentração e também no seu aprendizado. Então, pense aí no açúcar como um ladrão de energia. Ele te dá um impulso imediato, mas logo depois ele rouba a sua capacidade de se concentrar e relaxar. Então, como que você pode reduzir o impacto do açúcar na sua saúde mental? Aqui estão algumas dicas para equilibrar o consumo de açúcar. Prefira açúcar natural, como das frutas frescas. Também, então você pode ler os rótulos dos alimentos.
Muitos alimentos eles escondem os açúcares sob outros nomes, por exemplo, xarope de milho ou então o maltodextrina. Então, aposte em alimentos integrais, que liberam energia de forma mais gradual. Evite o açúcar em excesso no café e também no chá. Opte por adoçantes naturais, como também o stevia. Pense no seu corpo como uma máquina. Ele funciona melhor com combustível limpo, como os alimentos naturais, do que combustíveis artificiais, como os doces industrializados. O açúcar, ele pode ser delicioso, mas em excesso, ele pode se tornar um verdadeiro inimigo da sua saúde mental. O segredo é o equilíbrio. Agora, eu quero saber qual dessas dicas você vai começar a aplicar hoje. Deixe aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem precisa reduzir o açúcar no seu dia a dia. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. E até a próxima!